Eu não sou gay. Quem é este Jesus? Não conhecia Jesus. Tem pessoas no nosso bairro que talvez nunca ouviram falar de Jesus de verdade. E essas moças convidaram ele para receber uma oração. E ele, que era analfabeta, disse assim: Senhor, se você existe, então manifesta-te na minha vida. E ele abriu a Bíblia, se abriu no capítulo 45 do profeta Isaías, que dizia: antes que você me conhecesse, te conheci, te cingi os rins, tu és meu e te chamo pelo nome. Ele era chamado de Pequeno. E quando escutou e viu que estava lendo milagrosamente a palavra, porque o analfabeta não sabia ler, e por muito tempo só conseguia ler a Bíblia, ele entendeu que havia um Deus vivo, sentiu um fogo no coração, deixou a droga, deixou o tráfico, porque para Deus, diga comigo, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nós temos que tomar consciência do poder do Espírito Santo e da graça que Deus dá para mudar a história de tantas pessoas. E nós vimos aqui, nesse bairro, muitas vezes manifestar-se esse poder, a transformação de inteiras gangues que conheceram Jesus. Mas é necessário que nós sejamos homens e mulheres de fogo. Dá uma chacoalhada que está do teu lado e diga: acorda, desperta, Deus precisa de ti. Está ligado? Mais ou menos. Alguém chegou 5 minutos depois. Porque se você está ligado com a graça que Deus te dá, você experimenta o poder que o Senhor também lhe entrega. Gente, nós perdemos muito tempo porque não entendemos quanto Deus precisa de nós. Eu vi o pequeno Davi aqui, coroinha, maravilhoso, viu? Teu nome lembrei, outro nome para ele, não lembrei. Eu pensei: olha, Nossa Senhora que fez em Fátima, falou para 3 criancinhas pequeninas como Davi. E através de 3 crianças, o mundo inteiro conheceu a mensagem de Fátima. E o mundo inteiro hoje ora para que chegue o triunfo do coração imaculado de Maria. Crianças, vocês são importantes para Deus. Jovens, vocês são preciosos para Deus. Adultos, vocês podem mudar a história desse bairro. Não precisa dobrar os joelhos. Hoje as leituras falam do poder da oração. Levanta a mão direita e diga comigo: Senhor, eu quero receber poder e graça em nome de Jesus. Eu vi algum de vocês que aqui pela cara me parece de reconhecer que eram jovens, 25 anos atrás, com uns 20 quilinhos a mais, já reconheço os caras. Eles sabem o que vivemos aqui, o que passamos aqui. O Nivaldo, de quem estava falando antes, ele mudou a história, porque ele foi o primeiro que me procurou. Me disse: Padre Henrique, eu sinto que você tem que começar uma comunidade diferente, uma comunidade que evangelize os traficantes, que procure o povo que está na rua morrendo. E assim nasceu a Aliança de Misericórdia. Ele não sabia que tinha isso no coração, mas eu sabia que não era capaz de fazer nada, e por isso tinha muito medo de começar qualquer coisa. Só que graças a jovens deste bairro nasceu a Aliança de Misericórdia, porque eles, o Nivaldo, o Claudinho, a Mary, não sei se vocês lembram deles, mas eles insistiam, diziam: não, você Cidinha, diziam: vocês podem, Gilson. E gente, aconteceu que nasceu uma obra que hoje é presente em 8 países no exterior, é presente em 50 cidades no Brasil, porque jovens daqui entenderam que Deus pode mudar a história. Diga comigo: aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Gente, mas Deus de 25 anos atrás, o mesmo de hoje mudou. Mudou ou não mudou? Deus envelhece? Deus é o mesmo? Ontem, hoje, sempre. Uhul. Então, gente, vamos tomar posse da graça de Deus. Vamos tomar posse da graça de Deus. Deus continua chamando.
Eu sinto que aqui tem algum jovem que tem chamado para deixar tudo e seguir Jesus. Deixar a família, deixar o sonho de poder namorar, para poder dar a vida inteira para Jesus. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo de entregar a vida para transformar a história. Tá ligado? Alguém está ligado atrasado. Mas é assim que funciona. O poder da oração. Vocês viram na primeira leitura o que aconteceu? Abraão começou a pedir, a pedir, a pedir. O Evangelho diz: pedi-vos será dado, bati será aberto, buscar e encontrarei. Então Abraão o que faz? Pede. Cara de pau. Cara de pau, começa a espetinho. Senhor, você faz morrer o justo por mim. Mas se tiver 50 justos, você vai. Com 50 justos eu não vou. E aí, olha que espetinho. E se faltassem só 5? Por causa de 5, na verdade era por causa de 50, já mudou a história. Por causa de 5, não, se tiver 45, não vou destruir a cidade. E se tiver, falta mais 5, 40. Aí ele pegou 40, olha, com 5 deu certo, vamos tentar com 10. E se falta 10, são só 30, por 30. E se falta 10, 20, não, 10. 6 vezes 30. Por 10 justos, eu não irei destruir a cidade. Será que Deus mudou a ideia por causa de Abraão? Essa pergunta é difícil, não é? Diga comigo, não. Deus não quer destruir. Mas Deus precisa de nós para salvar a cidade. Porque Deus não pode agir na terra sem que alguém diga: Jesus, conta comigo. Deus não pode, porque Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Quando diz: dominai a terra, subjugai todas as espécies dos animais, dê nome a todas as coisas, até os bichinhos menorzinhos vocês podem dominar. Quando Deus fez isso, Deus, na sua humildade, se retraiu. O homem pode destruir a criação como está destruído. Nossa Senhora disse que o mundo está na beira da autodestruição, porque o pecado tem como salário a morte. Nós podemos destruir a terra, e Deus não pode intervir se não tiver pessoas que, como Abraão, intercedem, se não tiver pessoas que, como Abraão, têm fé, se não tiver pessoas que, como Abraão, entregam a vida para o Senhor. Deus precisa de ti. Deus precisa de ti. A tua vida faz a diferença. Tem pessoas que só você pode encontrar. Tem crianças que só você pode evangelizar. Tem corações de jovens que só você pode alcançar. E o Padre César não vai conseguir. É você que tem que evangelizar este bairro, interceder para que Deus tenha piedade deste povo que perece por falta de conhecimento. Então Abraão que fez? Abraão não mudou o coração de Deus. Abraão foi conhecendo que nosso Deus é Deus de misericórdia. Abraão foi descobrindo, e acho que se Abraão tivesse insistido por 5, por 3, no livro de Jeremias, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: que se Deus tivesse encontrado o único justo em Jerusalém, não teria destruído a cidade, o povo não teria saído para o exílio, mas Deus não encontrou o único justo. Está ligado? Mais ou menos. Entende bem uma coisa. Um dia Santa Faustina estava orando para Jesus misericordioso. E Jesus disse para Santa Faustina: basta um santo para salvar a cidade. Basta um santo para salvar a cidade. Aí Santa Faustina disse para Jesus: Jesus, manda um santo e salva Cracóvia, a cidade dela. Você que diria? No lugar de Santa Faustina, diga comigo, levanta o braço: Jesus,
Manda um santo para salvar a cidade, para salvar a igreja, de Nossa Senhora de Nazaré. Olha Jesus que fez. Fica com o braço levantado e faça assim comigo. Tim, 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 tim. Jesus disse: a santa serás tu. Não sei se você sabe, porque nós vamos muito na Polônia para pregar. A Polônia foi destruída na guerra, depois destruída ainda pelos comunistas quando a Rússia voltou a ocupar o território da Polônia. Mas a única cidade que ficou intacta é Cracóvia, onde viveu Santo Faustino. A cidade de Varsóvia, que é a capital, foi arrasada. Se você soubesse quanto a tua vida pode mudar a história desse bairro, a história dessa paróquia, a história dessa capela. Se você soubesse quanto Deus olha para cada um de vocês, com amor, Ele diz: eu preciso de ti. Alguém com o dom de interceder, de orar, outros com o dom de pregar a palavra, outros com o dom de cura, de libertação. Mas Deus precisa de nós, porque vocês escutaram na segunda leitura, aquela conta, aquela dívida que nós temos por causa do pecado já foi pregada na cruz. Então a graça é derramada na nossa vida com todo o poder, com toda a autoridade. E Jesus te ama tanto, 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 que se fosse necessário, Ele voltaria a nascer, a morrer só para você. Só para você. Então, levanta-te e toma posse da graça que Deus te dá. E se no passado, por acaso, você perdeu tempo, e se por acaso no passado você tem caído e tem se machucado, lembra-te que Deus nunca retira a sua graça. E pode sempre recomeçar. E Deus te capacita para recomeçar, para viver uma nova vida. Não tenha medo. Deus deseja muito mais daquilo que nós podemos pensar ou desejar. Deus deseja suscitar aqui santos para transformar este lugar. Então, não tenhas medo. Ele é bom. E Jesus diz: pedi, será dado, bater, será aberto, buscar e encontrareis. Agora eu faço uma pergunta difícil para vocês, porque no fim da missa vamos orar para vocês, está ligado? Atento que é difícil, perigoso estar ligado, não é? Porque quando está ligado, você está legal. Agora vou lhe ensinar assim: está ligado? Está legal? Está ligado? Está legal? Porque quando você está ligado com Deus, você muda a sua vida. Você se torna legal. E por isso, a pergunta difícil é esta. Jesus fala de pedir. E pergunto para você, vamos ver que responde certo. Você sabe o que é pedir? Nós sabemos o que é pedir. Quem você quer ser curado, levante a mão e diga: eu quero. Quem quer ser liberto, diga: eu quero. Está tudo errado. Por quê? Nós não sabemos o que Deus quer. Eu conheci uma paralítica que vivia 64 anos paralisada, só de Eucaristia se alimentava, não comia, não bebia, não urinava, não defecava, não dormia. Se chamava Lola, aqui no Brasil. Eu celebrei a missa para ela várias vezes. Era uma santa. Mas ela não foi curada da paralisia. Deus quis que ela fosse uma intercessora para a salvação do Brasil. Então diga comigo: eu não sei o que pedir. Eu não sei o que pedir. Agora vou te enganar. Você sabe sim. Alguém de vocês está entendendo
que sabemos que podemos pedir? Tem algo que nós devemos pedir, que o Evangelho de hoje falou. Alguém está lembrando? Jesus falou hoje, acabamos de escutar o Evangelho. O quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus diz, pedido será dado aos discípulos. Vocês que são maus sabem dar coisas boas, filho. Quanto mais o Pai. Diga comigo. Pai. Ninguém pode dizer Pai sem Espírito Santo, diz São Paulo aos Romanos. Então, quando nós encontramos o Espírito Santo, se rasga o véu que nos impede de ter acesso ao Pai. A gente entra na intimidade com o Pai. E nessa intimidade, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos recebemos a herança, quer dizer, autoridade e poder. Aí, olha como Deus é esperto. Então, lembra-te, seja esperto você também. Porque eu digo sempre que o reino de Deus é dos espertinhos. Não é muito teológico, mas é bom. O reino de Deus dos espertinhos é que não vira esperto, fica espetinho do capeta, churrasquinho do diabo. Esperto ou esperto? O que você quer ser da vida? Você quer espetinho para Jesus ou um espetinho do capeta? Expressão brasileira, está ligado? Então é aí que nós temos que entender. Porque quando chega o Espírito Santo, aí acontece qualquer graça. Foi aqui, nesse bairro que aconteceu, um dia me chamaram por uma mulher paralítica que estava morrendo, se chamava Cida, sei que está ainda viva, não sei onde morre. Era 1999, ela era cega e paralítica. Aí estava passando fome e convidei o povo da capela para dar alimento e levamos alimento, ele veio também o alimento do Deus. Eucaristia. E quando eu cheguei, tinha uma criança que chorava do lado, era a filha dela, a mãe morrendo, agênica, consumida pelo AIDS. Ela foi contagiada pelo AIDS através do namorado que engravidou, abandonou grávida e com a doença que ele mesmo transmitiu. Imagina o desespero dessa menina, depois de ver a filha que estava lá do lado chorando. Aí eu disse, você quer receber também o pão da vida? Eu trouxe alimento para vocês. O povo da capela que me deu. E ela disse, nunca comunguei. Eu sinto que estava morrendo. Eu falei, mas você pode ir agora pedir perdão a Deus. Padre, não sei como se confessa. Ele disse, eu te falo os pecados. Você fala, sim ou não? E ela confessou assim. Quando dei a absolvição dos pecados, ela voltou a enxergar. Mas eu não pedi a cura da vista, eu pedi o Espírito Santo, como Espírito de perdão. E quando dei a Eucaristia, ela voltou a andar. E ela ainda está viva. E o vírus do AIDS, ela ainda tem, mas ficou detectável. Ainda vive hoje, são 26 anos de passado. Irmãos, não coloquem limite à ação do Espírito Santo. Você chegou aqui para uma missa, mas você pode sair daqui com fogo no coração, com fogo nos lábios, com desejo de evangelizar. Por isso, no fim da missa, junto com o Padre César, com o diácono, nós vamos impor as mãos para vocês aqui. Você não pedir uma cura, mas Deus vai curar. Fisicamente também. Não pedir libertação, mas Deus vai libertar. Mas pede o Espírito Santo, para que Ele faça de você aquilo que Ele quer. Vai ficar de pé agora. Coloca a mão no coração. Vai fechando os olhos. Entrega a Deus, Jesus.
Diga, Senhor Jesus, hoje eu vim para celebrar, mas eu não quero só celebrar uma missa. Eu quero deixar de entrar no coração, porque você bate a porta do meu coração. E você deseja entrar, dar minha consolação, trazer paz na minha casa, no meio de tantas brigas familiares, de tanto desgosto que vivo com meus filhos, com os meus netos. Senhor, eu quero a tua presença. Eu sei que a tua presença contagia as pessoas ao meu redor. A tua presença é como uma luz que se retira sobre todo o bairro, toda a terra. Eu quero a ti, Jesus. Eu quero me entregar a ti, Senhor. Eu quero me abandonar em ti, Senhor. Que toda palavra que hoje escutamos se torne fogo que queima no coração, se torne brasa que alimenta a minha esperança, o meu amor para ti. Porque teu amor queima como fogo. Você me purifique, Senhor, de todo pecado. Mesmo dos pecados que até hoje não tive coragem de confessar como Padre. Eu fiquei escravo do demônio, porque quem peca fica escravo do maligno. Mas eu não quero mais servir Satanás. Eu quero colocar-me ao teu disposto como instrumento da tua misericórdia. Eu quero perdoar todos aqueles que me magoaram, que me machucaram. Pessoas que de repente prejudicaram a minha família, pessoas que traíram a minha confiança, meu esposo, que caiu no adultério. Senhor, que eu não sinta mais raiva, mas compaixão. E que possa interceder por ele, por aquele povo miserável que clama por misericórdia. O Senhor, quanto sofrimento, quanta tristeza, fruto do pecado. Eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser tempo. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser íntimo no coração do Pai. Nos suplicamos, nos te invocamos, Jesus, porque o teu nome é doce. Não há outro nome no céu, na terra, debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos. Meu Jesus, meu Senhor. Pela força da oração, com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração, tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Canta a igreja com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração, pode ser mais forte. E com Jesus pode ser mudado. Pela força da oração, creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus
pela força da oração. Esse refrão é fácil, cante. E com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Levanta a mão direita e diga comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais forte. Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos apresentar as nossas orações, irmãos e irmãs.